Como era o culto de diaconato, a irmã Zélia já o conhecia de um congresso aí. Falou: pastor, eu convidei lá o evangelista Sebastião. Eu falei: manda para cá e vamos que vamos. Então, uma honra tê-lo aqui, varão. Fica à vontade, tá bom? Vamos colocar de pé, vamos orar por ele. Depois ele apresenta a esposa ali e também a igreja que ele congrega. Ó Deus, nós queremos bendizer o teu nome nesta manhã. Te louvamos pelo privilégio de ter o teu filho conosco, a esposa. Ó Deus, que saiu ali de Belo Horizonte para estar conosco, para ser instrumentalidade em tuas mãos. E nós queremos nessa manhã suplicar a bênção do Senhor sobre ele. Que ele receba a autoridade, a unção, a graça, a sabedoria do alto dos céus. E que ele seja a boca do Senhor para falar ao nosso coração. Ó Deus, que a palavra que será ministrada através do teu filho seja como, ó Deus, ó Pai, é o fogo para nos limpar de toda a escória. Ó Deus, que venha como água do céu para saciar a nossa sede e para nos lavar. Senhor, que essa palavra venha esmiuçar toda rocha, toda penha, e que sejamos, ó Deus, confrontados, edificados, consolados pela tua palavra. Te louvamos pela vida do teu filho. Que o Senhor visite a casa dele agora, os dele agora, e guarda e blinda, ó Deus, com o teu sangue, e os livra de todo mal. Que os teus filhos sejam guardados debaixo da mão forte do Senhor nessa cidade. Deus, que ele receba do Senhor autoridade para ministrar, ó Deus, nessa jurisdição espiritual. Deus, nesse ambiente espiritual que nós estamos inseridos. Assim nós o abençoamos, outorgamos essa autoridade do Senhor ao teu servo, para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. A graça e a paz do Senhor. Amém. Como que os irmãos estão? Bem? Um friozinho? É? Meu nome é Sebastião Tadeu Cordeiro, nome completo. Moramos já, sempre nasci em Belo Horizonte. Ali atrás está minha esposa, Sandra. Nós somos casados há 31 anos. Aleluias! E temos 2 filhos. Uma filha chamada Carolina, um filho chamado Alexandre, sendo que a Carolina já casou e mora nos Estados Unidos. Então já estou começando a ficar com um pouquinho da síndrome do ninho vazio, né? Mas é isso mesmo, os filhos são flechas, né? É para que eles sejam enviados. Amém? Seus filhos também serão assim, seus filhos serão enviados. Amém? Crescerão na presença do Senhor. A nossa irmã, quando nos convidou, nos falou para nós trazermos tema em relação à família. Tema tão rico, irmãos, um tema tão necessário como os nossos dias. Você sabe que nós estamos vivendo um momento que Satanás tenta, né? Mas na verdade ele só vai conseguir aquilo que o nosso Deus permitir. Viu, irmãos? Não pense você que Deus perdeu o controle de alguma coisa. Jamais. O Senhor não perde o controle de nada. Por mais que os nossos olhos naturais estejam vendo tantas coisas terríveis, mas o nosso Deus não perdeu o controle. Amém? Ele está vendo, ele sabe. E o ataque é para que, como que é a estratégia? A estratégia é para destruir todos os pilares que Deus construiu, que é a família, o pai, a mãe, os filhos, homem, mulher. Nós estamos vendo essa destruição. É para ser implantada uma nova família. Né? Mas, queridos, tudo está nas mãos do Senhor. Né? Não esteja preocupado, nós precisamos estar atentos, sabendo o que está acontecendo, mas não preocupados. Abra sua Bíblia comigo, querido, no Salmo 128, nos é dito, né, que este é o Salmo da família.
O Salmo da família. O Salmo da família. Salmo 128. Amém? Os irmãos que desejarem ficar em pé, os que quiserem também permanecer sentados, não tem importância. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Pai, a tua palavra está exposta diante de nós. Nós clamamos neste momento por um entendimento. Clamamos ao teu Espírito Santo que fale ao nosso coração. Ó Deus, traga uma revelação dos céus a cada um de nós. Ó Deus, para o nosso carente coração, nós precisamos muito do Senhor. Nós repreendemos agora o ladrão da semente. A tua palavra é a semente, nós repreendemos e declaramos que esta semente cairá em nosso coração, e o nosso coração nós declaramos terra boa, terra fértil, para que esta palavra seja semeada para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode se assentar. Eu trabalho em Belo Horizonte, eu sou médico, trabalho já no Hospital Belo Horizonte, talvez alguns aqui já conheceram, já estiveram até lá. Trabalho lá há 32 anos, já temos passado já várias situações e o Senhor tem sido conosco. E aprove ao Senhor estarmos hoje aqui, irmãos, assim, nada combinado, tudo o Senhor providencia, Ele faz o convite, Ele sabe, e nós queremos trazer aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, e tem falado todos esses anos para cada um de nós nesta manhã. Primeiramente, queridos, este salmo é um salmo, ele é dito, ele faz parte do salmo dos degraus, ou salmo ou cânticos de romagem. Estes salmos, eles eram cantados pelo povo de Israel, eles tinham música, ou eles eram declamados, recitados como se fosse um poema. Eles eram declarados no período em que o povo de Israel estava fazendo peregrinação, eles estavam fazendo uma caminhada dos lugares onde eles estavam para Jerusalém, para adorar ao Senhor por ocasião das festas, das principais festas do povo de Israel. Então, eram uns salmos específicos que eram falados, declamados no decorrer, na caminhada até Jerusalém. Dá mais ou menos cerca de acho que são uns 10 ou 15 salmos, que eram salmos específicos para esta ocasião. E nós podemos identificar neste salmo uma boa vida familiar como recompensa para aquele que verdadeiramente segue e está seguindo os planos do Senhor. Por que eu digo verdadeiramente? Porque às vezes, irmãos, pode acontecer
de nós estarmos seguindo ao Senhor segundo o que eu penso que é bom. Mas somente aquilo, né, que, vamos dizer assim, é o projeto, os mandamentos, as ordens de Deus é que estão valendo, é aquilo que vai trazer realmente bênção para a família. Ele tem uma estrutura, este salmo tem uma estrutura interessante. A primeira estrutura dele fala de uma parte individual. O versículo 1 fala, bem-aventurado aquele. Então, uma pessoa, bem-aventurado aquele, está dando uma bênção para a pessoa. Depois, o salmo passa para uma bem-aventurança para a família, porque ele fala a respeito da mulher, dos filhos, e depois ele passa para a nação, e tu verás o bem de Jerusalém, trazendo para nós o que Deus quer nos ensinar. Deus está ensinando que primeiro a bênção é para acontecer em você, depois a bênção acontecer na sua família, para que então a nação seja abençoada. Vejam a questão 3, né? O indivíduo, a família, a nação. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Corpo, alma, espírito. Átrio, santo, santo dos santos. E tantas outras coisas nós poderemos dizer que Deus nos ensina através desses 3 pontos, né? Uma pregação bem pedagógica, né? 3 pontos, mas Deus nos está ensinando, nos ensinando. Em primeiro lugar, queridos, está dizendo aqui, o Salmo 128, aquele que teme ao Senhor. Irmãos, se é uma coisa que tem sido desacreditada, tem sido atacado em todos os sentidos, é a palavra temor do Senhor. Temor do Senhor. Por que será, queridos, o que primeiro é o temor do Senhor? Vamos ver o que é o temor do Senhor. Está ligado à obediência, ao cumprimento das regras, ser fiel, aborrecer o mal, ter santidade, pureza, uma vida santa, viver uma vida de sabedoria e fé nele. Provérbios 14, 2. Abra aí comigo, querido. Provérbios 14, 2. Está um pouquinho mais adiante. Então, aqui nós temos um pouco da definição bíblica sobre temor do Senhor. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza-o. Querido, desviar dos caminhos do Senhor significa desprezar a Deus. Vamos dar um exemplo fácil. O que seria desviar, nós crentes, desviar do caminho do Senhor? Vamos dar um exemplo fácil. A palavra de Deus manda a gente perdoar. Vamos dar esse exemplo do perdão. É interessante que a palavra não diz para você sentir que deve perdoar. Não está escrito isso. Quando meu marido fizer as coisas direitinho, eu vou perdoar ele. Ou quando a minha esposa, ou quando o meu filho, aí eu vou perdoar. E eu vou ficar... Não diz isto. Ou quando ele ficar menos teimoso, eu vou perdoar. Não diz isto. A palavra diz perdoar.
Então, temer ao Senhor é andar no seu caminho. O caminho do Senhor diz perdoar. Então eu vou perdoar. Eu não estou sentindo, mas eu verbalizo, eu declaro. Vou dizer uma coisa para você, querido. Se você tem uma dificuldade em perdoar, aquilo que é um mandamento, isso é um mandamento, deixa eu falar para você como é que você vai fazer, uma coisa prática. Fala que você perdoou, mesmo que lá dentro você não perdoou, tá? Fala. Por quê? Quando você falar, mesmo que pode parecer que você está fingindo, mas você fala e creia que Deus vai tirar aquilo de dentro de você porque você falou. Ele vai tirar. Ele vai fazer você conseguir perdoar, talvez não naquele momento, mas você fala uma, fala duas. Isso é temer ao Senhor, é andar no caminho dele, é não fugir disto, porque se eu fugir disto, desta situação, eu estou desprezando ao Senhor. Aqui a palavra diz. E às vezes, irmãos, tem umas coisas, estranhas, então a gente quer fugir porque espinha, dói, espeta. O evangelho é assim. Tem aquele irmão difícil, nós temos que falar com ele, temos que cumprimentar, mas é isso mesmo. Tem aquela pessoa que nos aborrece, família, não é, irmãos? Família é fácil, irmãos? Hein? Todo mundo bonzinho, não é isso? Não é nada disso. Mas nós precisamos ter o temor do Senhor, e andar nos seus caminhos. Temor do Senhor também está lá em Êxodo. Vamos ver lá em Êxodo, capítulo 20, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20. Os versos 18 a 20. Êxodo capítulo 20, os versos 18 a 20. Olha o que o Senhor faz. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se, pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Irmãos, o que Deus estava ensinando, o que o nosso Deus estava ensinando para o povo de Israel quando ele apareceu daquele jeito? Você consegue imaginar isso? Tenta imaginar você naquele lugar. Olha o que foi primeiro, Trovões. Como é que deve ser os trovões que Deus manda, irmãos? Como é que dá aquele estalo forte, logo em seguida aquele relâmpago? Uma coisa assim, Todo mundo, fica bem tranquilinho, bem alegre, não é isso, irmãos? Não. Tem gente que tem medo disto. Minha esposa, às vezes, ela fala que tinha medo. Nossa, fecha essa janela aí, está dando uns trovões, está dando uns relâmpagos. Eu falava assim: não, meu bem, o trovão é de Jesus. O trovão é dele.
barulhos, buzina, fogo. Por que Deus apareceu daquele jeito? Deus não podia aparecer assim, mandar assim um vento suave. Ele não podia fazer assim, uma coisa assim, uns anjos voando. Olha, Deus está ali, apareceu um trono. Por que Deus apareceu desse jeito, queridos? Irmãos, há uma lição preciosa, que é o ensino de autoridade. Autoridade. Irmãos, os nossos dias são dias em que a questão de autoridade está sendo completamente destruído. A regra não tenha regras, você faça o que você quiser, faça o que vier na sua cabeça. Eu quero ser feliz. Vocês já ouviram isso aí? Mas, irmãos, e se não tiver autoridade? Imagina leis do trânsito. A gente estava até imaginando aqui, vindo para cá, imagina se não tivesse aqui mão contra mão, subindo, descendo. Como que seria se não tivesse uma autoridade, se não tivesse uma lei dizendo o que fazer? Mas a nossa mente, queridos, tem sido impregnada durante muitos e muitos anos, e às vezes nós nem estamos sabendo, nem estamos vendo, para que aquilo que for de lei, autoridade, a gente começar a recusar, a gente achar que vamos dizer assim, é ruim, está me prendendo. Não, irmãos. Deus quis e trouxe ao povo de Israel uma manifestação da autoridade dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso que tirou o povo de Israel do Egito, fez aquelas que eles chamam de pragas, mas o texto fala as maravilhas no Egito. Deus fez maravilhas lá com eles, não era para eles esquecerem que este era o Deus. Porque a nossa mente, queridos, esquece. Quantas coisas nós esquecemos? Como é o ensino que Deus fala e repetiu para Moisés, para que ele fizesse? Esta lei, vocês vão falar todo dia, andando, sentando, trabalhando, vocês vão falar, porque a natureza humana é de esquecimento. E hoje em dia o esquecimento da autoridade, o que tem sido falado, é para não existir autoridade. É para confundir autoridade com autoritarismo, como alguém que quer o nosso mal. Irmãos, como pode Deus querer o nosso mal, colocar essas regras, colocar normas, se Ele manda o filho dele morrer para pagar a dívida que nós não tínhamos como pagar? Como pode um Deus desse querer mal nosso? Não tem como. Por isso, as regras, as normas que Ele coloca são para o nosso bem. Quando nós nos rebelamos, quando nós não queremos o temor do Senhor, quando nós não queremos andar nos seus caminhos, nós estamos dizendo assim: Deus, eu já sei. Precisa não. Eu já sei de tudo. Irmãos, nós não sabemos nada. Eu não sei nada, você não sabe nada. Quem sabe é o Senhor. Quem sabe o que é bom, quem sabe o que é bom para mim, para nós, para todos nós, é o Senhor. Por isso Ele apareceu daquela forma, para impregnar na mente deles. Não é um medo, não é um medo de Deus, mas é um temor. Respeito à autoridade. Respeito à autoridade. É muito importante, irmãos. O mundo espiritual move por hierarquias. É muito importante a gente saber. É tão importante isso, irmãos. É tão importante. Quando a irmã de Moisés se rebelou, os irmãos conhecem esse texto?
É tão importante isso, essa questão da autoridade, como Deus quis se manifestar, que quando Miriam se rebelou contra Moisés, Deus não aceitou. Moisés foi argumentar com Deus, sabe o que Deus falou? Deus falou assim: você gostaria que alguém cuspisse na sua cara? Falar mal de você, que é a minha autoridade, é como se estivesse cuspindo na minha cara. Olha a importância. Como que Deus ama, porque, irmãos, Ele é a autoridade sobre nós. Ele nos criou, colocou todas as coisas. A natureza se move desta forma. Por que nós não vamos nos mover diferente? Mas estejamos com os olhos abertos, atentos. Porque a movimentação do mundo, a movimentação das ideologias, é para que não haja mais a autoridade de Deus. Não haja mais a autoridade na família, a autoridade do pai e da mãe. Já repararam, irmãos? Como que tem sido difícil para pais criarem os filhos quando eles estão fora dos princípios do Senhor? Queridos, eu vejo às vezes atendendo crianças, os pais trazendo os filhos para consulta. O que eles fazem? Eu fico impressionado como que tem pai, tem mãe, não tem a menor autoridade sobre o filho. Se eu não segurar, às vezes, os instrumentos, eu fico assim, eu fico segurando assim, para não destruir o consultório. E fica, ô filhinho, né? Ô filhinho. Conseguiram colocar na cabeça dos pais que se eles corrigirem, isso é violência. Violência na família. Violência contra os filhos. Irmãos, nós fazemos o que a palavra ordena. Corrija seu filho. Não retenha a vara. Está lá escrito, Provérbios. Não retenha. O tempo passa rápido. Porque quando ele for grande, ele vai te dar alegrias. Irmãos, por que Deus faz isso? A natureza humana, desde que entrou o pecado, deixa uma criança crescer sem ter limite nenhum, sem falar não, para ver o que ela vai se transformar. Deixa para você ver. Temor do Senhor e andar em seus caminhos. Por isso, né, que Deus se manifestou daquela forma. E a tendência, né, das pessoas é para a ausência de normas. Olha, pode fazer isso, vou fazer aquilo, tudo direitinho. Não quero isso não. Eu sou livre. Tem alguns que usam essa liberdade para libertinagem, para fazer aquilo que não deve. E a gente vê esse conflito. Está o tempo todo. O Senhor nos chama para nós vivermos os princípios da sua palavra. E o mais importante, querido, para ser um testemunho para o mundo lá fora, os que estão aí, sabe do quê? Que os princípios, que a lei do Senhor não são um peso. Pensa, irmãos, nossa, eu tenho que ir para a igreja. Se eu não for para a igreja, o pastor vai ligar para mim e vai falar: por que você não veio? Não, eu tenho que estar lá. Eu tenho que ler a Bíblia, né? Não, irmãos, não. O Senhor é que sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que se nós meditarmos na palavra, se nós orarmos, se nós estivermos na comunhão, tudo que a palavra diz
será para o nosso bem. Será para o nosso bem. Eu tenho certeza que muitos irmãos têm colhido o bem e o mais importante, queridos, a paz que excede o entendimento. No meio desse tumulto todo, ter paz no coração. Irmãos, você tem paz no coração? Você está com preocupações por causa da política? Ei, o que vai acontecer? Quanta injustiça, não é, irmãos? É ou não é verdade? Não está acontecendo tanta injustiça? É? Muita injustiça. O que era para ganhar não ganhou, as urnas, etc., aquelas coisas todas, né? Injustiça? Verdade. Vou contar para vocês o que é a maior injustiça de todas. A maior injustiça, aquilo que não tem como comparar, a maior injustiça de todos é um santo, o próprio Deus, que não cometeu pecado nenhum, zero, vir, descer aqui na terra, vestir o corpo, a carne humana, morrer em uma cruz, na morte pior que existia naquela época, porque a figura que às vezes nós vemos nas igrejas, que aliás, as igrejas, tinha muito tempo que eu não visitava Ouro Preto, né? A gente vê as figuras daquele Cristo que está coberto, mas a verdade não é essa, não. A crucificação era completamente nu. Completamente. Você pode imaginar esta vergonha? A dor? Isso sim é injustiça, isso não é justo. Porque era eu e você, toda a humanidade toda, lá no inferno. Era todo mundo para lá. Nós não merecemos, porém, a maior injustiça trouxe para nós vida. Irmãos, então quando você vê, você fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo com essa nossa nação? O que está acontecendo no Senado? O que está acontecendo com os políticos lá fora, as famílias? Irmãos, tudo que for injustiça não vai superar a essa. Não vai superar. Nós não tínhamos como pagar. Não temos como pagar a Deus. E não vamos pagar. Mas Ele, em seu infinito amor, com que nos amou, aleluias, paga o preço. E ainda diz assim: venha a mim se você quiser. Porque se for por obrigação, não precisa ficar, pode ir embora. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus tremendo é este? Que quer a nossa livre vontade, não quer a nossa obrigação? A tua esposa, a tua mulher será como uma planta, será como uma videira frutífera. A bênção de andar e temer ao Senhor passará para a bênção para a família. Irmãos, não invertam esse parâmetro de Deus. O texto depois agora vai falar da bênção sobre a esposa será como videira frutífera, os teus filhos como a planta da oliveira ao redor da mesa. Muitos querem chegar e falar assim: essa palavra era para o meu marido, é para os meus filhos, era para eles. Não era não, é para você mesmo. Você está invertendo. Está invertendo o que a palavra diz, o texto diz.
Primeiro a pessoa, depois a família, para depois a nação. Eu quero que a nação seja abençoada, começa comigo. Eu preciso temer ao Senhor. Eu preciso andar nos caminhos dele. Eu quero que a minha família seja abençoada. Queridos, tem muita gente querendo a bênção na família, primeiro, para depois descansar. Eu vejo isso muito em consultório, atendendo pessoas. Todo mundo, queridos, fala do que está perto de si. Não estou falando que não tenha problema não, tá? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que tem problema sim. Mas a pessoa condiciona se sentir bem, melhorar, ficar feliz, como diz o texto, bem-aventurado, ser feliz, depois que resolver que os problemas familiares estiverem todos resolvidos. Irmãos, este não é o caminho correto. Não é o caminho correto. Não é este o ensinamento. O ensinamento da palavra é primeiro você, depois a família, depois a nação. O Brasil precisa ser abençoado? Muito. O Brasil precisa de líderes verdadeiros, com coração, que não sejam corruptos? Muitos. Precisa de muitos. Mas primeiro começa dentro de mim. Depois passa para dentro da família. E depois passa para a nação. Nós estamos assim, queridos, desse jeito, porque as nossas famílias estão derrotadas. Esse sistema já vem plantando uma destruição primeiro da pessoa, e eles também atuam nessa linha. Primeiro na pessoa, conseguindo destruir a família, para poder depois destruir a nação. Eles tentaram, o comunismo tentou em 1917, quando eles entraram na Rússia, a Revolução Russa, eles foram direto na violência para atacar as pessoas, destruir e falar e tal, né? Mataram a fome, mataram com execução, mas eles viram que com o passar dos anos, a família, a base, a estrutura, o indivíduo, acabava voltando àquilo que eles não queriam, que é o sistema de pai, mãe e filhos, que foi o que Deus nos criou. Nós somos assim, pai, mãe e filho, trinos, pai, filho e Espírito Santo. Nós somos assim, Deus impregnou isso na gente. O que eles começaram a fazer? Começaram a fazer uma revolução cultural. Ao invés de empregar força, estão empregando a mudança aqui na mente, que é o que está acontecendo. E aí, destruindo essa estrutura, pode-se entrar e fazer o que quiser, porque as mentes já estão destruídas. Vocês já repararam que quando fala de alguma coisa assim que esteja errado, dependendo da pessoa, isso é completamente ignorado? Vocês já perceberam isso? Dependendo de quem é? Completamente ignorado. Por quê? Porque as mentalidades já estão formadas neste sentido. Destruíram a mente, estão destruindo a mente das pessoas, para ter uma eficácia em destruir a família e destruir a nação. O próximo passo é destruir a nação. Mas em nome de Jesus, estamos nós aqui, lá em Venda Nova, onde eu congrego, lá em Belo Horizonte, em toda a nação, nós não aceitaremos, nós teremos famílias estruturadas, porque nós estamos aprendendo na palavra. Nós não estamos aprendendo na escola, com a psicologia. A psicologia pode ser usada para o Senhor, mas não a psicologia do mundo. Nós estamos aprendendo na palavra. Amém, irmãos? Amém? Amém? Até que
a planta oliveira ao redor da mesa, a oliveira, quando ela está velha, ela deixa de produzir azeitonas. Então, os agricultores deixam várias mudas crescerem ao redor da oliveira, até que se torne parte integrante da oliveira. Espiritualmente falando, os filhos podem tornar-se firmes na fé, graças às fortes raízes espirituais dos pais. Querido, se você tiver firme raiz espiritual, os seus filhos vão crescer, como diz o Salmo, vão crescer em redor como oliveiras. Não tenha medo do mundo, não tenha medo. Fala, não, meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? Vai ser que o Senhor vai guardar. É isso que vai acontecer. Ah, violência, não, irmãos, Deus vai guardar. Está escrito, a promessa é essa. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo que nós precisamos de viver experiências com o Senhor. Muito mais de quando nós conhecemos ao Senhor. Precisamos dessas experiências com o Senhor. Irmãos, quantos hoje estão fazendo o contrário? Quantos hoje estão querendo primeiro melhorar a nação, depois melhorar a família, para depois eles descansarem? Não é assim, querido, que vai acontecer. Este salmo, ele fala da caminhada. Nós aqui também, queridos, nós estamos caminhando. Eles lá estavam caminhando rumo a Jerusalém, Jerusalém física. Mas nós estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial. Nós estamos aqui, estamos caminhando. E o Senhor vai nos guardar. E nós precisamos, durante este caminho, declarar estas verdades. Declarar as bênçãos que o Senhor tem feito. Irmãos, você já foi abençoado pelo Senhor? Amém. Já? Amém. Não esquece, não. Tem um corinho, né? Quantas bênçãos, quantas são. Tem. Devemos contar as bênçãos. Quando você estiver assim, triste, duvidando, o texto lá do Pentateuco, o povo de Moisés, Josué, Deus sempre falando. Lembra como o Senhor tirou do Egito. Lembra. Está duvidando da fé? Lembra. Eu me lembro, irmãos, há muitos anos atrás, eu estava saindo do hospital, era o período que eu fazia ginástica, né? Então eu fui para a academia, estava lá malhando e tal. Quando terminou, antes de ir para casa, quando eu estou saindo da academia, 3 homens me pegaram. Eu estava entrando no carro, eles deram uma coronhada na minha cabeça e me botaram no banco de trás. Irmãos, naquele momento, está bem claro, naquele momento, eu só pedi ao Senhor, pedi assim, Senhor, guarda minha esposa e guarda os meus filhos. Não sei o que vai acontecer. Cabeça baixa, e aquele momento tenso, ficou cabeça baixa. E o carro arrancou, eles arrancaram meu carro. E o rapaz da academia viu, pegou a minha placa, ligou para a minha casa. Mandaram a polícia ir lá na minha casa, porque viram que era um sequestro. Só que, neste sequestro, quando eu já na minha cabeça, irmãos, eu pensava assim, é o fim da linha. Falei, amém, Senhor. Acho que agora chegou. Por quê? Mas aí, um hábito que eu tenho, naquela época, né, a gente andava com CD, né, não sei quantos irmãos aqui, agora hoje em dia não precisa mais, né, hoje em dia põe só um pendrive e tal. Eu andava com CD, aí eu tinha acabado de colocar um CD, acho que é do David Keelan, não me lembro, um CD do David Keelan. Aí, naquela tensão, eles nervosos também e tal, aí
Aí foi passando, que eu fiquei calado no banco de trás, né? Um atrás de mim com a arma na minha cabeça, 2 na frente. Aí quando eles viram que eu não ia reagir, o rapaz abaixou a arma e um deles falou assim: se eu soubesse que você era crente, eu não tinha pego você. Eu falei, opa, não é o fim da linha. Não é o finzinho, não. Aí ele vira e fala assim: quando você estiver lá na sua igreja, vocês oram para a gente, vocês rezam pela gente. Eu falei, não preciso de estar lá na igreja, não. Eu vou orar por vocês agora. Irmãos, dentro do carro ali, eu orei com toda a fé, dentro que meu coração tinha. Pedi a Deus que eles não morressem sem conhecer ao Senhor. Abençoei a família deles. As mães que deviam ter uma preocupação, que não sabiam onde eles estavam. Falei, orei, irmãos, orei. E eles calados. Deram tanta volta, eu nem sei, acho que eu fiquei umas 2 horas. De repente, eles me deixaram um local afastado de Belo Horizonte, onde tem o Ceasa de Belo Horizonte. Não sei quantos conhecem aqui o Ceasa, o local onde faz compras de mantimentos, né? Tem o Ceasa. Me deixaram, eu estava na região do Cachoeirinha, centro de Belo Horizonte, me deixaram lá no Ceasa. Ressaca, é o bairro Ressaca, isso mesmo. Me deixaram lá. Aí, naquela época, como a nossa congregação era pequena, eu carregava um violão, que eu tocava violão, ajudava no ministério de louvor da igreja. Aí, na hora de descer, eles falaram assim: você quer levar alguma coisa? Eu falei, claro. Eu quero levar o meu violão, porque esse violão só toca para o Senhor. E eu quero a minha pasta, que eu preciso de trabalhar. Interessante, irmãos, que eles não fizeram a menor resistência. Só levaram dinheiro, que eles queriam dinheiro, e o celular da época. Ficou eu sozinho, no escuro, no meio da estrada, com um violão e uma pasta. Irmãos, Jesus. Entrei num depósito, me parece que era do Carrefour, um local onde eles guardam mantimento. Cheguei para o rapaz da guarida, expliquei a situação, perguntei se eu podia, porque minha preocupação era a minha família. Eu estava preocupado com eles. Aí, eu peguei o telefone, liguei e falei, tá tudo bem, eu estou aqui, eles me deixaram aqui. Aí, nisso, dentro de casa, já devia ter uns 4 ou 5 policiais lá dentro, já tinha uma pessoa, um policial treinado em responder para sequestro, né? Como é que ia negociar. Minha esposa já tinha arrancado os cabelos tudo, já tinha, meu Deus, o meu menino era pequeno na época, né, o Alexandre, ele era pequeno, ele ficava na arma dos guardas. Mãe, olha a arma, olha que revólver, mãe, que legal, nem sabendo o que estava acontecendo. E quando eu falei, houve aquele alívio geral. Interessante, irmãos. O Senhor fala para nós lembrarmos dos feitos dele. Irmãos, não era para eu estar aqui falando para os irmãos. O Senhor guarda. O Senhor guarda. E aí, o carro estava perdido, roubado. 2 dias depois, minha esposa recebe a ligação, eu estava trabalhando. Aí é da casa do Sr. Sebastião, ela falou, por quê? Você deseja falar comigo? Não, o Sr. Sebastião, ele perdeu um carro, né? Ele perdeu? Não, ele foi roubado. Não, mas pode falar para ele que ele vai achar o carro. Ela falou, é mesmo? Quem está falando? Não, fala para o Sr. Sebastião para não preocupar, não. Pum, desligou o telefone. Nessa mesma quarta-feira, a polícia me liga, e dizendo que meu carro tinha sido achado. Irmãos, sem nenhum arranhão.
o combustível tiveram gastado um pouquinho só, quase nada gastaram do combustível. Até o combustível. O Senhor guarda o seu combustível, viu? Você pensa que não? Querido, você é um tesouro. Você é um milagre. Estar aqui é isso. Deus poderia obrigar essa cidade inteira, o planeta todo. Venham aqui e se ajoelhem diante de mim, porque eu paguei um preço por vocês, seus ingratos. Deus poderia fazer isso. Tem poder para isso. No entanto, irmãos, Ele prefere que você entregue o coração voluntariamente a Ele. E quando eu lembro desses feitos do Senhor, para nós nos alegrarmos, queridos, isso é tão confortante, irmãos, tão confortante. Saber que numa situação desta, saber que na nossa caminhada, o Senhor está. Querido, vai ter vezes que você vai parecer que a presença do Senhor é palpável? Vai. Mas vai ter vezes também, querido, que está tudo tão seco, parece que o céu está de bronze. Eu lembro a oração do pastor, para tirar os céus de bronze, aleluias, mas pode ser que algumas vezes você perceba isso. Não quer dizer que o Senhor esteja longe. Ele está pertinho, está pertinho. Quando eu pensava que estaria longe, o Senhor está perto, está cuidando da nossa família, cuidando das nossas vidas. Queridos, primeiro lugar, todos nós devemos mudar primeiro. Eu, não é o meu filho, não é o meu cônjuge. Lembra da estrutura do salmo, o salmo da família? Primeiro a pessoa, depois a família, depois a nação vai ser toda abençoada. Não tenta, querido, mudar o outro. Deixa esse trabalho para o Espírito Santo. Deixa para o Espírito Santo. Você vai falar assim: nossa, mas meu marido é difícil demais. Minha mulher é difícil demais. Meu filho nem se fala. Irmãos, isso não é obra sua. Não tenta convencer com argumentos. Isso só piora. Vou dar um exemplo bem facinho de argumentação. Alguém aqui conhece alguém que fuma? Conhece? Cigarro? Que bebe? Quantos deles pararam de beber ou fumar porque você falou assim: fulano, para de beber, para de fumar, vai dar câncer no seu pulmão. Ninguém parou, irmãos. Não vi nunca ninguém falar assim: olha, é mesmo, puxa vida, porque você falou, eu não estou querendo não, mas já que você falou, eu vou parar só para te agradar, né? Porque, né, sabe, você fica falando tanto da minha cabeça, puxa, então, irmãos, isso não funciona. Famílias não funcionam falando na cabeça, nós ensinamos. Mas mais do que ensinar, queridos, nós damos exemplo. Essa é a maior pregação. Essa é a maior pregação, querido. E mais um desafio, querido, neste salmo, na palavra de Deus. Nós não devemos tentar mudar o outro, mas nós devemos servir como Jesus serviu. Amém? Mas tem mais um detalhe. Sem esperar nada em troca.
Esse é dos bons, sem esperar nada em troca. Quantas vezes nós nos magoamos porque a pessoa não reconheceu o que eu fiz e cria aquele azedume na família? Não, querido, você faz porque você está como que servindo ao Senhor. Nós vamos receber é do Senhor. Pode acontecer aqui na terra? Pode. Mas nós vamos encerrar crendo que Deus vê tudo, é poderoso e faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Vamos encerrar com Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3 e o verso 20. Efésios, capítulo 3 e o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Para fazer quantas coisas? Tudo. Muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Queridos, Deus é poderoso para fazer muito mais. Essa seja a minha, sua expectativa. Não se canse, querido, argumentando. Lembra do filho pródigo. Quando o filho pródigo saiu de casa, o que o pai falou para ele? O pai deu um esculacho nele, foi isso? Brigou com ele? Não? Pois é. A argumentação veio do Senhor, veio do Espírito Santo, lá onde ele estava, e o Espírito Santo falou. Sejamos nós, queridos, porta-voz do Espírito Santo, deixando que Ele trabalhe em nossa família. Como está escrito, a família nos moldes do Senhor. Vamos ficar de pé, né, queridos? Vamos orar. Querido, você vive desta maneira? Você tem vivido ou a sua vida é muito argumentativa? Você tenta convencer. Você fala que a sua família tem que melhorar. Aquela minha família. Ou você fala da nação. Não, o Brasil está perdido. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Lembra da estrutura da palavra. Primeiro eu. Não posso ficar falando isso, querido. Eu, primeiro, ser moldado pelo Espírito Santo. Depois a minha família será uma bênção. E a minha nação será também abençoada. Amém? Vamos orar. Pai, nós entregamos diante do Senhor a Tua palavra, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Não há poder em nós, ó Deus. Não há, ó Deus, argumentação que possa convencer aqui neste momento, se não for o Teu Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, vem neste momento. Visita, entra em cada homem, em cada mulher, cada pai, cada mãe, para que possam não ficar com as argumentações para poder consertar a família, mas entregar em Tuas mãos todos esses problemas, essas situações, entregar ao Senhor, crendo que o Senhor vai abençoar, crendo que a família já é bem-aventurada. Ela é bem-aventurada porque eu temo ao Senhor,
porque eu ando nos seus caminhos. Ajuda-nos, ó Pai, a nós termos cada dia mais o temor do Senhor, andarmos em seus caminhos, para que a nossa família, a nossa nação seja abençoada e venha o reino do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Queridos, nós vamos orar, impetrar a bênção. Lembrando que às 18h30 nós estaremos novamente. E o evangelista Sebastião estará também ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Foi muito enriquecedor, tá? Nós saímos aqui com um desafio. Primeiro, parar de reclamar e repensar a nossa vida, tá bom? Começar em nós, para que a bênção de Deus alcance todas as áreas. Deus abençoe. À noite Ele vai estar conosco. Estende as suas mãos. Ó Deus, nós queremos te louvar pela vida do teu filho. Queremos te louvar por esta palavra. Queremos te louvar porque nessa manhã o Senhor nos deu, ó Deus, um caminho a ser percorrido. Ó Deus, todo o processo que estamos enfrentando em nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, ó Deus, parte é responsabilidade nossa, porque não nos posicionamos como deveríamos posicionar. Às vezes assumimos uma postura de cobrança, de reclamação, de desânimo, de desistência, mas não assumimos uma postura de temor. Ó Deus, de ter uma vida diante de Ti, no Teu altar. Mas nessa manhã nós Te louvamos por nos lembrar esses princípios. Deus, e que o temor do Senhor esteja impregnado em nosso coração. Pai, que nós possamos ter o temor do Senhor em nosso coração e que a nossa família seja influenciada por nós, para que a nossa família também possa ter esse temor. E então, Senhor, nós iremos ter uma nação abençoada. Mas quando isso começar na minha vida, Pai querido, em nome de Jesus, perdoa-nos toda murmuração, perdoa-nos por nos posicionarmos em um ambiente de crítica, de julgamento, ó Deus, de desistência. Perdoa-nos por liberarmos palavras de maldição, perdoa-nos pela incredulidade, perdoa-nos porque, ó Deus, às vezes colocamos situações maiores do que o Senhor. Mas obrigado por esta manhã, porque o Senhor é o Deus de graça e de misericórdia, e o Senhor vai começar na minha vida, ó Deus, a transformação que eu preciso, bem como não somente em mim, mas em minha família, ó Deus, e nesta nação. Pai, nós abençoamos cada família que aqui está nesta manhã. Entregamos ao Senhor esse propósito de jejum, ó Deus, em prol da nossa família, ó Deus, muito mais do que alcançarmos algo das Tuas mãos, mas que o Senhor alcance o nosso coração e nos dê um coração quebrantado para a glória do Teu nome. Abençoe cada filho, abençoe, meu Deus, cada esposo, cada esposa, cada família aqui representada. Nos dê uma tarde na Tua presença, que possamos estar aqui logo mais para celebrar o Senhor, ó Deus, e que o Senhor possa dispensar os Teus filhos debaixo das poderosas e ricas bênçãos do Senhor. Amados irmãos, que o grande amor de Deus, que a graça redentora de Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre a tua vida e a tua família, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Não saia rapidamente, cumprimente pelo menos 2 pessoas aí, tá bom?